Sejam todos muito bem-vindos a mais um Que História Cast. Muito boa tarde a todos, eu sou Jardel Cerqueira, mais uma super convidada. Estamos aqui fazendo uma sequência de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que não deixam a peteca cair. E eu estou aqui com uma baita empresária, Evelyn Cardoso. Evelyn, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Jardel. Olá para todos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, bater um papo, contar um pouquinho da minha história. Eu que agradeço a sua presença. A gente já se conectou nos eventos que a gente tem aqui todas as quintas-feiras Muito na Alameda bom. Rio Negro 503, já fazendo o merchan do nosso evento. E esse evento é um evento muito importante porque a gente conhece pessoas maravilhosas, histórias incríveis. E a sua história não poderia deixar de ser contada aqui para curar muitas famílias. Porque história sempre traz algo importante para você que você pode levar para sua vida e transformar a sua vida, tá bom? E a primeira pergunta que eu já faço para todos os meus convidados: quem é a Evelyn Cardoso? Eu sou a Evelyn Cardoso, eu tenho 29 anos, sou mãe do Matheus, esposa do Gustavo, empresária, eu tenho uma empresa de confecção de roupas e uniformes. Uau! Muita coisa, né? Deu uma resumida, mas dentro de toda essa história aí, né? Você tem um início. E eu queria saber dessa sua história, eu quero extrair aí o que tem de melhor dentro da sua história. Como é que foi a sua história, o início da sua trajetória? Pode começar falando da sua infância, de como você foi criada, como foi a história com seus pais. Conta um pouquinho para nós. É muito louco a gente voltar no nosso tempo, né? Mas acho que vale super a pena a gente sempre falar, porque é a nossa essência. Eu fui criada com a minha mãe, né? Meu pai faleceu, a minha mãe estava grávida de mim, eu tenho um irmão também. E cresci sem referência de pai, né? Sempre foi minha mãe que me criou. Nasci em São Roque, mas fui criada numa vila em Itapevi. Vim de uma família muito humilde, muito pobre. E basicamente isso, a minha infância foi essa. Eu não tenho muitas memórias de infância, né? De brincar, de passear. Minha mãe sempre teve que trabalhar muito, ela saía de casa às 5 horas da manhã, voltava meia-noite. Então ela teve que ficar ausente para nos criar. É uma história de mais uma mulher forte, né? Sim. Dando conta de cuidar de uma família sem a presença do marido, né? Sim. Por uma fatalidade, ela teve que ser pai e mãe. Exato. Né? E aí dentro desse período você acaba tendo que, como criança, se adaptar num ambiente que não é propício, né? O filho e a filha sempre esperam ali a presença do pai e da mãe em todo o tempo, né? Exatamente. Então aí a sua mãe se esforçou muito, né, para cuidar de vocês, sim, né? Foi pai e mãe, sempre nos deu muito amor, muito carinho, muita atenção dentro do que ela podia, né? E a minha referência de força. Legal. Então, uma mulher forte tem outra mulher forte por detrás, né? Exatamente. Como é o nome da mamãe? É a Zeni. Manda um beijo pra mamãe aqui, ó. Minha mãe é falecida. Ah, tá. Então, tá vendo? Eu vou chegar num ponto, né? Mas, assim, resumindo um pouquinho a minha história, eu cresci, né, com a minha mãe, com meu irmão, até os meus 15 anos. Com 15 anos eu saí de casa, fui morar com o pai do meu filho. Saí muito jovem, muito cedo, porque eu nunca me encaixei dentro da minha realidade. Eu sempre quis evoluir como pessoa, né, buscar melhorias. E sempre fui criada com muitas crenças limitantes. Não... por conta, né, da criação que minha mãe também teve, e eu não me encaixava naquele mundo. E aí, aproveitando que a gente não combinou para conversar, né, e não perguntei, já fiz essa pergunta que eu não deveria ter feito, não tem problema. Mas é natural, aqui é uma conversa sim. Humana, né, então vai acontecer isso sim, mesmo. Sim. Então, com quantos anos você perdeu a mamãe? Eu perdi minha mãe em 2021. Foi bem recente. É bem recente. Uhum. Saí de casa com 15 anos e já fui buscar a minha independência. Desde então já comecei a trabalhar, né? Fui morar junto com o pai do meu filho. Ele trabalhava, eu trabalhava. E fiquei junto com ele até os meus 20 anos. E após isso eu me vi no mundo onde eu teria que ser realmente a minha base, a base do meu filho e a base da minha mãe, do meu irmão, porque eu não poderia voltar para casa, né? A minha casa não tinha
estrutura financeira e muito menos psicológica. Então, naquele momento de dificuldade, né, de separação, não é isso? Ocorreu uma separação nessa sua idade. Sim. E aí você teve que tomar um novo caminho, um novo destino para sua vida. E aí foi quando tudo começou a mudar. Aliás, vamos voltar um pouquinho aqui. Você saiu de casa com 15 anos. Com 15 anos. 15 anos, né? É uma idade que para muita gente, a gente diriam, né, que é uma criança, né? Sim. Mas para uma jovem que cresceu sem os pais, que cresce com uma dificuldade maior e sem a presença da mãe, acredito eu, você com 15 anos tinha mais maturidade do que as suas amigas de 15 anos, né? Tinha, até porque eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que manter a casa organizada, né? Eu tinha que lidar com situações. E seu irmão era mais novo? Mais velho. Ele mais velho 3 anos. Tá. Então já tinha que lidar com traumas, com frustrações. E naqueles momentos eu não tinha minha mãe falar, mãe, aconteceu. Não, eu mal conseguia vê-la, né, por conta do trabalho. Então, de uma certa forma, eu amadureci muito mais rápido, sim, do que o normal. Isso. E aí você resolve, em algum momento, tomar um destino da sua vida ali. E ali você teve coisas muito boas, mas também teve algumas dificuldades, né? Foi aí que quando você acabou se envolvendo, né? E Sim. acabou convivendo. A decisão de sair de casa, de ir, né, fazer uma vida com outra pessoa, foi mais uma oportunidade que eu encontrei de dar um passo a mais, né? Sim. Eu via toda aquela situação, falava, poxa, eu preciso sair daqui, eu preciso crescer, evoluir. Eu já tinha essa mentalidade desde Já tinha algo dentro de você que te mudava muito forte, ali, né? Que me aflorava e que falava, não, você precisa sair para mudar todo esse cenário. E aí foi uma oportunidade que eu enxerguei, né? Muito jovem, 2 crianças, com 20 anos a gente se separou, né? Ele era um menino também e acabou se perdendo na missão de pai e deixou essa carga para mim, né? Então, com 20 anos, estava lá eu, mãe, sozinha, sem base, né? Para ter ajuda. Então, foi aí que eu realmente me encontrei. Falei, não, agora eu tenho que ser uma mulher forte ou eu vou ter que voltar para onde eu não quero. E você encontrou uma referência na sua mãe, né? Porque a sua mãe foi uma mulher forte e que deu base para você da forma que ela podia. E ali você se vê com o filho aos 20 anos de idade. Eu vejo assim, quando você fala dele, você fala como toda mãe, né? Com muito carinho e muito especial, né? Sim. Esse momento. E ali você tomou posse daquela mulher e falou, não, eu vou enfrentar e vou conseguir, porque eu não posso voltar para o ambiente que eu estava anteriormente. Sim. E isso por vários motivos, né? Por um motivo de não querer voltar à vida que eu tinha, né? Por uma questão de escassez, de pobreza, mas também para fazer melhorias para minha família, que era minha mãe, meu irmão e meu filho, né? Eu sabia que eu precisaria ser o ponto inicial para tudo mudar. Legal. Eu queria comentar um pouco, já que você falou sobre escassez. Muitas pessoas não sabem nem o que é. Né? A gente sabe que a palavra escassez define algo que não é tão próspero. Né? Mas na parte psicológica, isso é muito mais complicado, porque tem vários registros de não merecimento, né? São duas coisas que caminham juntas. A escassez e eu não mereço o que está por vir, e tem muitas pessoas que não têm ambição porque ela já é uma pessoa com uma escassez instalada em sua mente. Conta pra mim, assim, como é que foi essa transição? Porque hoje você é uma empresária, você hoje alcançou patamares que você nem imaginava que poderiam acontecer no passado, você tinha o desejo e vontade, mas você teve que romper em algum momento dessa escassez. Me fala, assim, essa transição de sair de uma moça simples para uma empresária bem-sucedida. Eu sempre conto essa história quando eu estou falando de prosperidade, de sucesso, porque foi algo que marcou muito a minha vida, a minha infância. Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe me levou para trabalhar com ela. Ela trabalhava em casa de família. E, assim, o meu mundo era uma casa muito simples, de bloco, né? O único carro que eu tinha andado na vida era um Gol quadrado, que era do meu tio, e o outro era um Fusca, então era o que eu conhecia, era o meu mundo. Eu fui trabalhar com a minha mãe, quando eu cheguei na casa da patroa dela, era um apartamento maravilhoso. Eu tinha o quarto lá do filho da patroa dela, maravilhoso. E eu lembro a sensação até hoje, como se fosse hoje, eu entrando naquele apartamento, falando, que mundo é esse?
sabe? Que eu Porque não a gente conheço, mal né? tinha televisão em casa, a televisão não pegava, era aquelas antenas, É, sabe? e colocava o Então, bombril para poder era um pegar. mundo assim que eu nunca tive acesso. Foi a primeira vez que eu fui até São Paulo, então eu vi aquele tanto de carro, eu falei, nossa, mas isso com 8 anos. E aí, na hora de vir embora, o patrão dela foi deixar a gente na estação. E eu lembro que eu entrei naquele carro, na época era uma Porsche, que era um baita de um carro. Sim, né? imagina. E eu lembro que eu entrei, eu ficava assim, ó, no banco, tipo, que é isso? Porque o banco era de cor, eu não tinha noção de que mundo que era aquele, né? Então, desde pequena, e assim, as minhas memórias de infância não é brincando, não é brincando de pega-pega, de Barbie, é olhando a diferença da vida de outras pessoas, sabe? De outras mulheres. Eu olhava para mulheres, falava, nossa, mas olha, ela está dirigindo, né? Tem um carro legal e tal. Então, eu nunca fui uma criança muito normal, nunca fui uma criança padronizada, o que é o correto, né? De viver a fase de infância. E a transição foi quando eu realmente me separei, e aí eu tive que realmente encarar o mundo, né? Até então, naquele período, você não tinha vivido nada de empreendedorismo? Ou você Não. empreende desde cedo? Não. Por enquanto não. E aí quando eu trabalhava no escritório de um tio meu, era auxiliar, e aí quando eu me separei, eu comecei... foi minha primeira vez que eu empreendi. Eu fui até o Brás, comprei um monte de peças de roupa. Eu lembro que eu paguei R$50 e vendia por 200 e vendia. Vendia muito bem, então foi uma fase assim que me ajudou, né? Ali é um mundo, né? As mundo. pessoas ainda tem muito tabu quanto a essa questão de comprar e revender, né? Sim. Eu acredito que as pessoas não gostam de receber a quantidade de nãos que uma pessoa vende. Eu acho que esse é o maior bloqueio que a pessoa tem. E aí você vai lá no Brás ou no Bresser, você vê um mundo de possibilidades. Sim. Só que você vai ser taxado de sacoleiro, né? Sim. No começo do empreendedorismo dos meus filhos, a gente não tinha limite. A gente comprava roupa, a gente comprava produtos personalizados. Hoje meu filho empresário tem funcionários e tudo. E a gente começou vendendo na rua mesmo. Vendíamos de tudo. Vendíamos caneta, vendíamos quadro, comprávamos roupas. Isso porque a gente morava ainda num sítio. Aí deixava exposto no sítio. Quando os parentes vinham, eles vinham e compravam as roupas. Assim que começou. Então, a gente era taxado realmente de sacoleiro. E qual é que é o problema, né? E aí as pessoas não entendem que... Tudo tem um início, né? E aí você enxergou ali naquele momento do empreendedorismo que você tinha uma oportunidade na sua mão. Sim. Né? Sim. E aí eu trabalhei de recepcionista, de babá, entreguei panfleto no Farol. Só que todo esse trabalho não supria as minhas necessidades. Isso você que tinha que idade? 20 anos. 20 anos já com o filhão. Isso, qual que é o nome dele? Matheus. Matheus. E aí Matheus Cardoso. Matheus Costa Marçal. Costa Marçal. E aí eu comecei a buscar outros tipos de renda. Falei, vou vender algo, né? E assim, foi uma fase muito boa, me ensinou muito, principalmente a vender, que nem você falou, a gente é taxado de sacoleiros, né? E vender não é fácil, né? É uma técnica, é um dom. E foi um período muito bom para mim. E aí eu trabalhei com várias coisas, né? Mantive essa venda que eu vendia meio que paralelo mesmo. Falando um pouquinho assim dessa história, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse assim: você que está aí na sua casa e não enxerga uma oportunidade, dá essa dica para a pessoa. Vá lá no Brás, compra por 100, vende por 200, vende por 300. Conta para ele. Exatamente. Você que está aí e acha que não tem oportunidade, começa com o que você tem. Se você tem R$100, vai lá, compra uma peça de 50 e vende ela por 80. Depois faz um rotativo. E assim você chega no seu objetivo. Eu me lembro falando assim, porque você é uma empresária da área da confecção, tá certo? Sim. Eu trabalhei no banco um período, foi ali que eu fortaleci a minha vontade de empreender. Porque eu conhecia desde do rapaz do estacionamento, que era um empreendedor, um microempreendedor, ao vendedor de, sei lá, de uma grande livraria. Né? Então, eram muito grandes. E eu nunca me esqueço que eu fui fazer uma visita para uma grande marca, eu não vou citar o nome aqui, mas tem uma aqui na Rio Negro, tem uma loja, vou citar.
Não, não vou citar. Depois vocês veem no particular e me perguntam. Ela é muito grande mesmo. Ela tinha mais de 200 franquias. Na época que eu conversei com ela. E eu trabalhava com investimento e fui conversar, consegui marcar uma hora com ela, né? Porque ela tinha uma reserva muito grande no banco e ela me atendeu. E na história que a gente estava, eu estava junto com um gerente de contas. Porque eu trabalhava na área de investimento e eu tinha um gerente de contas. E eu sempre falo, você vai falar com uma grande empresária, leva toda a documentação, porque ela vai te pedir. E ele não levou, porque ele falou que eu vou deixar aqui. E aí, quando ele chegou lá, tá, você vai falar do investimento, e eu tava com todos os papéis. Mostrei todos os investimentos para ela e tal. E aí, o meu amigo, ela perguntou, e você? Eu sou o seu gerente. Tá, mas o que tem? Cadê minhas contas? Cadê minhas coisas? Porque ela é uma empresária, né? O tempo dela é precioso. Sim. E aí, ele falou, não trouxe. Aí ela ficou assim, mas ela quis trazer uma lição para ele. Ela falou, filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu marcava com as minhas clientes, eu fazia assim. Eu pegava todas as roupas que eu tinha, pegava nessa mesa aqui, espalhava da ponta a ponta. Ela é uma grande marca, depois eu te falo, né? E ela põe de ponta a ponta assim, e mostro uma, e mostro duas. Porque as pessoas não têm tempo para perder. Então, essa é a oportunidade para eu poder oferecer alguma coisa. Então, nunca vá numa visita sem ter as informações que você precisa. Então, se você vende... E ela começou vendendo roupas dessa forma. Então, imagina, se ela não foi... Uma grande referência, né? Ela é uma grande marca mesmo. Da última vez que eu questionei e perguntei qual era o valor da franquia dela, você precisava de R$1 milhão. E não podia ser dinheiro emprestado. Caramba. Ela não aceitava. Então, por exemplo, você tem da área da confecção. A gente sabe que, quer abrir a franquia X comigo? Sim. Tá, cadê o saldo da sua conta de R$1 milhão para poder abrir a franquia? Porque com dinheiro emprestado você não vai abrir. Então, ela gerenciava muito bem. Por isso que ela tinha 200 franquias no Brasil inteiro e em todos os shoppings tem loja. Né? Funciona. Então, você vê que o conselho que você está dando aqui para as pessoas é real. Então, muitas vezes, você que entregou o panfleto ali no farol, não entregou? Então, às vezes, uma pessoa fica o dia inteiro entregando panfleto para faturar R$50. E olha lá. E olha lá, né? E aí você vai... No fornecedor de material e em uma única peça que você vende, você fatura 100. Sim. Né? Então, é só uma questão de fazer conta. Então, se você fatura 100 todos os dias, trabalhando 20 dias, você tem R$2 mil de resultado, né? Mas só que é muito mais do que 100, né? Quem vende roupa vende muito mais. Né? E acho aí... que tudo que a gente se dedica a fazer, né, traz resultados. Não tem como você se dedicar, jogar energia... dar o seu 100% e não vir resultado. Sabe o que eu fazia quando eu vendia? Eu tem um amigo meu que fala assim, eu sou vendedor, eu sou empresário de calçado, né? E por que empresário de calçado? Porque ele era camelô, né? E quando eu vendia, eu também vendi canetas de porta em porta e levei meus filhos para vender. Caramba. De porta em porta, nós vendíamos caneta. E ali eu ia encontrando outros empreendedores na rua, o que vendia pano, o que vendia... ursinho de pelúcia, e eu ia entrevistando todos eles. E aí, como é que você tá? Tô tudo bem. Os que vendiam fruta, eles faturavam muito alto. Muito alto. Você não tem noção. Eles faturavam 8 mil, 10 mil, 12 mil. E todo mundo, eles passavam assim e falavam, nossa, os coitados estão passando, né? Né? E aí, essa é a realidade do empreendedorismo. Mas precisa de muita força, né? Precisa. Fala um pouquinho, assim, você tem alguma história... de venda sua que te trouxe felicidade ou que te trouxe frustração? Tem alguma história assim? Eu tenho uma grande história que foi meu primeiro grande negócio, né? Eu iniciei fazendo marmitinha fitness, isso em 2017. Comecei com a minha mãe, morava num apartamento de 50 metros quadrados, pequeno. E como eu já já tinha trabalhado em Alphaville, Aldeia da Serra, conhecia muita gente, tinha um ciclo, né, bacana. Foi bem na época que saiu a modinha de marmita fitness, que estava em alta, todo mundo queria ser fitness, comer direitinho, postar a marmitinha lá. E aí eu falei, mãe, vamos fazer uma renda extra, né? E eu queria já tirar a minha mãe de trabalhar de casa de família. E eu falei, vamos fazer? Vamos apostar? Vamos embora. E aí nós começamos na cozinha do meu apartamento. Meu irmão fazia toda a parte de organização, de
de encomendas, fazia parte Que financeira. legal. Foi assim, dentro do meu apartamento. E Todo mundo se animou, fala, não, vamos empreender agora, vamos sim. E montar aí, um em restaurante. 3 meses, eu já tive que tirar o sofá da minha sala para colocar freezer. O quarto do meu filho já tinha freezer. E aí, nessa época, eu era noiva. E aí, o meu noivo falou assim, olha, o negócio tá fluindo, vocês não estão dando conta mais, né? E isso eu tinha um outro trabalho também. Eu trabalhava em outro lugar e fazia as marmitas à noite, de madrugada. Ele falou, vamos montar um restaurante? Vamos abrir um negócio? Alugar uma sala, comprar um fogão industrial, né? Falei, bora. Vou ver o que eu tenho aqui, né? Peguei lá minhas economias, a gente fez um plano e falou, vamos. E eu vim até Alphaville procurar sala. Eu só vim para procurar uma sala para colocar o fogão industrial. Rodei, não achei. Quando eu estava indo embora, eu parei para almoçar num restaurante. Essa história é muito forte, me toca muito, porque foi algo que me marcou, sabe? A vida veio e me deu um tapa na cara. Mas um tapa na cara bom. Eu sentei e aí eu comentei, ela veio, tudo bem, nunca te vi aqui. Eu falei, que eu tô procurando uma sala, né? Porque eu faço marmitinha fitness. Tudo assim. Eu sempre fui muito no natural. As coisas aconteceram para mim, eu realmente trabalhando muito, me empenhando, dedicando. Nunca tive muita formação, eu nunca estudei muito para chegar aonde eu cheguei. Foi realmente com trabalho duro e com muita dedicação e muita coragem. Muita disciplina, coragem, Exato. dedicação, né? E aí eu sentei e falei, tô procurando uma sala. Ela falou assim, olha, eu tô passando ponto. Aí eu olhei assim, eu falei, não. Eu falei desse jeito pra ela, falei, não, isso aqui não é pra mim. Ela olhou pra mim e falou, por que não é pra você? Eu falei, é demais. Ela falou, você não merece? Ela já começou a trabalhar no seu... Exatamente. E aí, quando ela me fez essa pergunta, você não merece? Eu falei, eu mereço. Mas, falou, mas o quê? Eu nem te falei o valor. E você né? já está trazendo as limitações, né? Aquele pensamento, né? Não é, eu não mereço, eu tenho que ir muito devagar, passo a passo. Aí eu almocei, conversei com ela, voltei para casa. E aí meu ex-noivo perguntou, e aí, como que foi? Eu falei, olha, não achei nenhuma sala, mas encontrei um restaurante, a moça está passando ponto. Uau. Mas é muito grande, acho que não dá, não cabe, né? Mas por quê? Vamos lá ver. A gente veio, conversou com a ex-proprietária, e ela passou o valor, eu falei, não. Ela falou, calma, vamos conversar. O que a gente tem? Tem carro, tem isso, eu vendo isso, você vende isso, a gente pega dinheiro no banco, vamos tentar. E Uau. foi exatamente dessa forma. Então, foi meu primeiro grande negócio, né? Foi um restaurante aqui no Centro Comercial de Alphaville. E foi fundamental, né? Porque ele quebrou um ciclo. Você estava quebrando um ciclo para ir para o próximo nível. Porque a gente sempre acha que vai ser assim, né? Devagarinho. E de repente tem alguma decisão que você precisa tomar que é um passo grande. Sim. Né? E ali você decidiu tomar esse passo grande. Continua. Sim. E aí a gente iniciou, né, em 2017 para 2018, foi assim uma das melhores fases da minha vida. Eu não imaginava que eu ia conseguir, né? Eu não tinha essa fé em mim. Eu era muito nova, eu estava começando no mundo do empreendedorismo, estava começando a ter meu próprio negócio, então eu tive muitas inseguranças, como eu acho que todo mundo tem, até claro, hoje a gente sim. tem, né? A gente fica com Sim. receio de, eu vou dar conta, né? E foi muito importante para mim, não só no profissional, mas no pessoal também, porque minha mãe foi trabalhar comigo, meu irmão foi trabalhar comigo, né? E era aqui em Alphaville mesmo, no centro comercial. E o lugar era lindo. É lindo, né? Sim, ótima localização, uma apresentação maravilhosa. A gente assumiu o restaurante, tinha uma clientela de 60 a 70 pessoas, em 4 meses de gestão, de uma administração correta, alimentos melhores, né? A gente mudou de 60 para 180 pessoas. Uau! Cresceu muito, né? Cresceu muito. E assim, com a ajuda, claro, da minha mãe, do meu irmão, foi essencial, né? Do meu ex também, que tinha essa visão empresarial mais ampla. Muito legal, né? Foi uma fase linda. Foi uma fase linda, Sim. Emocionante e importante, né? Eu já iniciei com 8 funcionários. Então, imagina eu, que nunca tive funcionário nenhum, eu tive que liderar 8 pessoas.
10, na verdade, né? Porque minha mãe e meu irmão também trabalhavam comigo. E aí você tinha uma aptidão, né? Porque você também foi treinada ali sozinha, Eu nasci né? pra isso. Não é? E aí... Eu nasci para isso. Foi uma fase muito boa. Assim, foi um passo, né, para uma vida muito melhor. Aprendi muito, errei bastante também, né? Não tenho vergonha de falar. Foi meu primeiro negócio, então teve vários. E errar faz parte, né? Mas, Ninguém aprendeu a andar sem cair, né? sim, E as pessoas têm uma falsa impressão de que a gente não pode errar. A gente pode errar. O que não dá para ficar persistindo nos mesmos erros, né? Então a gente tem que repetir os acertos, né? E minimizar os erros que já foram feitos, né? Uma coisa assim que me impressiona muito é esse salto que você deu, né? De achar que você, mesmo achando que era algo maior do que você podia conquistar, você ainda tomou coragem. Você teve um apoio, né? Você tinham pessoas que te apoiaram. Mas você já começar da sua casa com 8 funcionários é um grande passo, né? Foi um grande desafio. Muito, muito grande. Mas eu sempre fui uma pessoa que me relacionei com pessoas mais velhas, com empresários, com empreendedores. Eu sempre gostei de ter esse ciclo de amigos para aprender, porque eu acho que é a melhor faculdade da vida, né? Com certeza. Realmente a experiência, né? A experiência, ela agrega muito para nós, né? Sim. Porque é a prática, né? É você usar as pessoas de exemplo como modelo, né? E você, eu vejo que é uma referência de uma pessoa bem-sucedida, porque você, primeiro, que não aceitou a situação que você tinha. Não. E você enfrentou. Então, o que você tem a dizer para mulheres que estão ali assistindo esse podcast, né? O que você pode dizer, assim, dessa essência, desse período de empreender, de dar esse passo? O que você consegue dizer para elas e falar, sei lá, olha, segue esse caminho. O que você dá de acho que dica? nós já temos uma força natural, né? Nós já nascemos com essa garra dentro da gente. E é muita coragem, muita disciplina, muito foco, muita dedicação e propósito. Eu acho que a gente tem que ter propósito de vida. Meu propósito sempre foi gerar oportunidades, sempre foi mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, mudar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E isso que me guiava, isso que me guia até hoje. O propósito é o que faz você levantar, né? Eu acho que a pessoa seguir, quando né? não tem propósito, ela aceita um trabalho mediano, ela aceita viver uma vida mais simples, mais calma, sem muita dor de cabeça. Eu acho que quando não tem um propósito muito forte, muito fixado, acaba aceitando algo muito mais simples. Que também não é errado. Eu acho que cada um tem que seguir o que quer, o que o coração pede, o que te faz mais feliz, né? Não tem uma regra. Não, acho que não existe sucesso regra. E felicidade é uma coisa que você vai medir dentro de você mesmo, né? Exatamente. Cada um tem o seu sentido de percepção, né? Só que não dá para ficar reclamando, né? Não, se a pessoa reclama, é porque ela não está satisfeita. Exato. Então, se está satisfeito, fica sem reclamar, mas a gente né? consegue diferenciar quando a pessoa ela gosta da vida que tem, tá tudo bem, é o que sonhou. Eu sonhei em ter uma casa, um carro, a minha família está ótimo. Você não vê a pessoa reclamando. Agora, quando a pessoa reclama é porque não tem disciplina, não tem foco, realmente não encontrou o propósito de vida. Verdade, e se submete, né? Sim. Se submete há anos a um trabalho que não a faz feliz, né? Sim. Então, se existe uma dica pra gente dar, é que encontre a sua essência e tenha disciplina, foco, né? Constância é importantíssimo. Porque a gente é muito imediatistas, né? A gente quer que as coisas acontecem do dia para a noite. Eu quero ser uma empresária de sucesso, milionária. Não é assim, né? A gente tem que aprender. Tem um processo, tem um caminho, né? Exatamente. Tem um caminho a ser trilhado, a gente tem né? que ser muito humilde para entender o nosso tempo também, né? Cada um tem um tempo de amadurecimento, de entendimento das coisas. É isso aí, que muito bom. E aí, me conta um pouquinho. Aí você, até agora tá tudo bem, né? O negócio tava acontecendo, 8 funcionários. Sim. E ali você saiu de 80 para 180 pessoas, né? E aí, conta aí o que aconteceu depois de 2018, né? Você falou? Foi uma fase muito boa, né?
o restaurante ele me trouxe muitas oportunidades, né? Me trouxe um crescimento financeiro e psicológico muito grande. Eu cresci muito como pessoa, como profissional, cresci muito como empreendedor. Teve que se adaptar muito rápido, né? Aprendi ali na raça o que é uma gestão, o que é administração, o que é cuidar de dinheiro, que eu vim daqui para cá. Então, eu tive que aprender realmente na raça. E foi muito bom, deu muito certo, né? Deu muito, muito certo. Mas na pandemia, veio a pandemia, né? O susto da pandemia. E eu estava aqui no Centro Comercial de Alphaville. Centro Comercial, para quem conhece, para quem é daqui, sabe que era um centro de alimentação, né? Verdade. Antes da pandemia, aquilo era assim, né? Era um formigueiro. E aí veio a pandemia, eu com uma folha de pagamento imensa, 12 mil de aluguel para pagar todo mês. Consegui uma negociação com o proprietário, mas foi algo assim muito pequeno. Nós não éramos fortes no iFood, porque a demanda era muito alta, a gente não tinha, né? Não é que tem, a gente não priorizava o iFood. A empresa era nova, estava em fase de crescimento, na verdade, né? eu já peguei o restaurante, ele já estava andando, ele já tinha 10 anos no centro comercial. Sim, mas a tua experiência ali de 2018 até 2020, né? Que foi quando veio aquele surto maior da pandemia, né? Então, estava me adaptando, entendendo o negócio, né? Trazendo melhorias. E o iFood não era uma opção. Não era uma opção. Era um pensamento futuro, mas ainda não era a opção para poder sustentar o seu negócio. Fretados, a gente tinha convênio com 12 fretados. Em cada fretado a gente tinha 30, 40, 60 convênios, né? E aí perdemos todos eles, porque 99% das pessoas foram trabalhar em home office. E aí eu fiquei com um restaurante imenso, de 400 metros quadrados, uma folha de pagamento imensa. E aí a gente tentou bater forte no iFood, a gente tentou negociar preço, mas acabou não fluindo. E aí foi acontecendo o que aconteceu com milhares de empresas aqui no Brasil. E quando foi o momento que você falou assim, agora não dá mais para sustentar? Como é que foi? Você fechou o restaurante? O que você fez? 8 meses tentando. Assim, bem no início da pandemia, eu fiquei 8 meses tentando e não fluiu. Aí eu já falei, não dá, porque eu preciso apagar o incêndio, né? Porque era cada vez, cada semana, cada dia que passava, ficava cada vez maior o incêndio financeiro, psicológico. Acho que foi mais psicológico. Acho que para todo mundo. Porque pegou todo mundo de uma forma muito... Sim. E eu estava numa fase assim que eu estava no meu auge, né? Eu estava conquistando as coisas que uma menina de 25, 26 anos dificilmente conquistaria. Então, mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com o meu psicológico, mexeu com a minha família, porque era o sustento da minha família, né? E aí você se sentia responsável por tudo? Eu sempre me senti. Desde quando eu saí de casa, eu já saí sabendo que eu era a base, né, de toda a minha família. E aí eu me cobrei, né? Não, e agora? O que eu vou fazer? Foi muito louco, assim. Foi uma adaptação muito difícil. Mas eu acho que a pandemia ela veio para mexer realmente com a gente e separar de quem realmente é forte e quem realmente está ali só para fazer cena. E aí ele te traz também uma experiência, né? Como empresária. Porque você quebrou, né? Quebrou literalmente e ali naquele processo você tinha muita responsabilidade, né? Você, quanto maior é o seu negócio, mais bocas você tem para sustentar e você se sente responsável por isso. Sim. Né? Porque os microempreendedores, os microempresários, eles têm uma responsabilidade muito grande no nosso país, né? Que é gerar emprego, né? E ali... Você com todo aquele tamanho de negócio, com 400 metros quadrados, um restaurante, sem ninguém, né? Foi dolorido. Foi realmente... Foi difícil. E assim, foi uma responsabilidade. Assim, é isso. Isso é ter uma empresa, isso é ser empresário, isso é criar oportunidades. Então, a gente tem que ser muito forte nesse ponto, porque senão mexe com a cabeça da gente. E aí, não acabou por aí, né? Não. Depois de você ter quebrado esse seu negócio, super jovem, né? 25 anos, né? De idade. Eu tava já com 26 para 27. 26 para 27, já com toda aquela responsabilidade. E quando foi essa sua virada, depois que
que acabou todo aquele processo, como é que você fez para se reinventar? É muito louco falar desse assunto. Porque é isso que a gente quer saber aqui, né? Você vai para um momento de dificuldade muito grande e de repente você renasce ali daquele processo. Sim. Assim, eu pensei em diversas vezes, falar, não, vou ficar... Eu já fazia um trabalho com uma empresa de terceirização de serviços, né? Eu fazia parte de contratação e demissão e ajudava nos treinamentos. Só que aí a gente diminuiu também, porque era só home office, então a gente meio que deu uma enxugada nos trabalhos. Mas mal pagava minhas contas, não conseguia sustentar nem eu e meu filho, que em geral a minha família, minha mãe e meu irmão. E aí foi o momento que eu me vi em desespero, né? E agora? Sem dinheiro, cheia de dívida, de quase R$200 mil de dívida por conta do fechamento do restaurante. O que eu vou fazer sem dinheiro? Sabe? Então foi uma coisa assim que eu fiquei uns 2 meses com a cabeça martelando, não dormia. Tá, a oportunidade vai chegar, a gente tem que relaxar. Eu sempre soube disso, sabe? Que não adianta a gente querer brigar contra o universo, contra a força maior. Tem coisa que a gente não domina, né? Não tá no nosso alcance, né? Exatamente. E aí num dia, eu lembro, isso foi muito forte também, que são coisas que marcam a minha vida. Eu estava em casa sozinha, meu filho estava na casa do pai dele e eu olhei para minha casa assim, olhei para minha vida. Sabe quando você se olha, se reflete? E aí eu fiz uma oração, né? Eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar uma direção, porque eu não quero trabalhar para me sustentar, não quero só trabalhar para pagar conta, comer e ter uma vida mediana. Eu quero ajudar pessoas, eu quero dar trabalho, eu quero dar emprego, eu quero dar oportunidades, eu quero ser grande, eu quero que pessoas ao meu redor sejam grandes também. Esse sempre foi o meu propósito, sabe? Eu falava, eu quero ver minha família bem, sabe? Minha família trabalhando, conquistando as coisas, se destravando como pessoas. E aí eu sonhei com uma fábrica cheia de costureira. Uau! Caramba! E aí eu acordei e falei, mas que tem a ver, né? Tem a ver, que sentido que faz? E aí fiquei pensando muito e as ideias começaram a vir. Comecei a colocar num papel, montei um plano de negócio. Mas você já tinha trabalhado fora aquele empreendedorismo do início? De roupas, nada? Não, nada. E aí fui montando um plano de negócio dentro do que Deus estava me enviando, né? Só fui colocando. E aí eu falei, tá, e agora? E aí eu lembrei da minha tia, né? Eu tenho uma tia, ela tem mais de 25 anos na área de costura, ela sempre trabalhou em empresas multinacionais, em empresas grandes, e ela sempre teve o ateliêzinho dela dentro de casa, e o pessoal da vila sempre foi lá procurar ela para fazer conserto, fazer ajuste, para fazer peça de alfaiataria. Então a vizinha me via com esse look e falava, eu vou lá, olha, eu quero que você faça um igual. Ela ia lá, comprava o tecido. Tinha experiência. Tinha experiência. Aí chamei ela, falei, olha, vem aqui, liguei para ela, falei, vem aqui, que eu quero ter uma reunião com você. Ela falou, como assim reunião? Tá doida? Né? Tipo, como assim? Na postura de empresária, já tinha assumido aquela postura de... Exatamente. Falei, não, é uma reunião, quero falar com você sobre negócio. Aí ela veio, foi até minha casa, a gente tomou um café, abri para ela, abri meu computador, falei assim, é isso. Falei, de onde você tirou isso? Eu falei assim, olha, eu não tenho mais meu restaurante, não vou recuperar meu restaurante, preciso de uma nova empresa, preciso estar encaixada no mercado e eu preciso dar o meu melhor em alguma coisa. E vai ser isso. Uau! Falei, você topa vir comigo? Ela, eu vou na igreja, vou buscar a palavra, minha família é cristã, né? Sim. Aí Deus confirmou a palavra. E aí no outro dia Você falou pra ela do sonho na hora? Falei, eu contei tudo. Eu falei, eu sonhei, ó, tá aí no papel que eu sonhei. Agora fala com Deus pra ver se você também tá nesse projeto. Exatamente. Aí a gente iniciou com um trabalho no Instagram somente, né? E com as pessoas mais próximas. Então, assim, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para investir, não tinha capital, não tinha de onde pegar, não tinha banco, não tinha família, não tinha ninguém. Então, eu falei, vamos começar com o que a gente tem, né? Comprei uma máquina, a gente colocou lá no cantinho da casa dela, a gente começou com os amigos. Ó, a gente está fazendo ajustes e consertos. Você quer fazer um blazer, quer fazer uma calça? A gente está fazendo também. Muito Montava top. a arte e tal.
E aí isso foi fluindo. Né? Deixa eu fazer um resumo, então. Então, quer dizer que você, lá na 2018, você com um restaurante super top, bem pra caramba, mais de 180 clientes todos os dias, vários clientes cadastrados. De repente, vem uma pandemia, quebra o seu negócio. Uma folha de pagamento gigantesca, aí vem a situação de dificuldade, fica com toda aquela incerteza, aí vem em seguida uma dívida de R$200 mil, e aí você, numa conversa com Deus, ele te dá um sonho. Me dá um sonho. E aí Realmente você, um sonho. endividada, resolve criar uma empresa do nada, sem dinheiro. Não é sem dinheiro. Devendo R$200 mil. Sim, devendo. Né? E isso é interessante, gente, porque você teve que ter algo muito forte dentro de você. Porque uma das partes que me chamou mais atenção foi quando você estava com toda aquela dificuldade e você falou assim, tá. Esse tá para mim significa muito. Porque é o calma. Né? Exato. Calma, deixa eu organizar o meu pensamento. Por quê? Primeiro, Deus está comigo. Sim. Né? E outra, não tem como você romper algo que é maior do que você. Aquilo que você não tem controle. Ninguém tinha controle de nada. Ninguém tinha controle de nada. E eu acho que esse é o ensinamento. Né? Porque a gente quer controlar tudo e de repente a gente se vê numa situação que não tem controle. Sim. Né? A gente precisa voltar a amar, voltar a respeitar os limites, respeitar os lugares, né? Respeitar o nosso corpo, a nossa saúde, enfim. Vários ensinamentos tivemos também, né, nos horrores da pandemia. Mas você se reinventar endividada, eu acho que isso é um motivo de exemplo para muitas pessoas que estão passando isso agora. Sim. Né? Se vendo numa situação complicada e você devendo, cria a sua empresa. Então vamos prosseguir ali. Então você chamou sua tia e ela aceitou. Aceitou. A gente iniciou com os trabalhos do jeito que a gente conseguia. Então fazer um concerto. Concerto, alfaiataria, e iniciamos desse jeito. Com 8 meses, foi quando a pandemia começou a passar, o mercado começou a voltar. E aí eu tenho uma casa em Itapevi, que graças ao restaurante eu consegui construir. E aí falei, olha, eu vou tirar meu inquilino de lá, a gente vai colocar nossas máquinas lá e vamos trabalhar. Não é uma casa pequena, é uma casa relativamente grande, né? E começamos. Compramos mais 2 máquinas, mais 3, mais 4 e foi fluindo. Chegamos no nível de 25 máquinas, uma equipe legal, bacana, de 10 pessoas. Foi muito bom. Foi uma experiência. Então foi assim, crescendo, foi porque crescendo. 25 máquinas é uma Crescendo. quantidade. Foi comprando uma, depois foi. Os clientes estão chegando. Sim, sim. A gente, logo de início, a gente já fechou o contrato com algumas lojas do Bom Retiro. Então, a gente pegou peças para fazer de modinha, né? As lojas traziam as peças, a gente montava, entregava para eles prontas. E foi uma fase muito boa, foi uma experiência muito boa. Mas eu sempre fui uma pessoa de metas. Eu sempre coloquei as minhas conquistas em um ano. Tipo, um ano... Começamos aqui, em um ano a gente tem que estar diferente, a gente já tem que estar em outro local, melhor. Você tá falando esse negócio de um ano, você vê que interessante. Eu tenho metas. Coloco meta de um ano. Por exemplo, às vezes eu conversando com algum empreendedor, e o que acontece? Você vai empreender? Vou. Né? Aliás, ele está na transição do CLT para empreender. Quando é que você vai começar? Porque a gente começa do zero, do nada, né? Uhum. E ele fala, não, daqui a 3 anos eu vou empreender. E você tem meta anual para multiplicação das suas coisas. Sim. Então, eu acho que a pessoa que está ali nesse nível do CLT, ela ainda tem aquela perspectiva de que vai ter que fazer um processo de preparação, como se fosse uma faculdade de 5 anos, me preparar para poder... empreender. Você acha que dá para empreender e criar uma empresa para faturar em um ano? Dá. Totalmente, né? Dá. Depende do empenho, da dedicação, do foco, da então disciplina. aquela questão do foco, disciplina, isso, da né? constância. Determinação, Exatamente. constância. Então são todas palavras que vão caminhar junto com aquele que deseja fazer. E não adianta, a gente que trabalha
pra gente ver, se a gente não colocar meta, não vai. Porque a gente se acomoda, não, tá bom aqui, a gente tá ganhando, tá conseguindo pagar as contas. Se não tiver uma meta definida, não sobe, não cresce. Então, todo ano você põe uma meta. Olha, daqui a um ano eu tenho que estar no patamar X. Sim. E mesmo quando eu não era empresária, quando eu não era empreendedora, eu fazia a colocava. mesma coisa. Sim. Então já é um estilo de vida. É um estilo de vida que vale a pena. Porque... Eu não gosto de fechar o ano e falar, nossa, esse ano eu não conquistei nada, esse ano eu não aprendi nada. E não é só em bens materiais, é também em cursos, em crescimento pessoal, espiritual, sabe? Não, esse ano eu vou me dedicar ao meu espiritual, esse ano eu vou me dedicar a estudos. Acho que o ano ele não pode passar vazio, acho que é uma perca de tempo ele muito não pode grande. Começar... não pode ficar do mesmo jeito. Exato. Naquela monotonia, né? Sim. Nós fomos criados para evoluir. Sim. Né? Então, se a gente evolui, a gente precisa ter perspectivas diferentes de negócios, né? Sim. Não só de negócios, mas também às vezes é um projeto que você tem para a família. Né? Esse ano eu vou descansar com a minha família, Exato. esse ano eu vou dar uma atenção maior, Alguma né? coisa tem que ser, seja lá o que for, né? Mas algo tem que acontecer de diferente. E hoje você considera que a empresa ainda te prende muito ou você já consegue delegar ao ponto de fazer gestão à distância? Como é hoje? Como é que você faz isso? Então, hoje, assim, na época que eu estava com a minha tia, que ela ainda era minha sócia, nós crescemos, aí a gente começou a terceirizar alguns serviços, né? A gente tomou uma proporção muito maior, então a gente começou a terceirizar com empresas qualificadas, empresas renomadas, e aí a sociedade não deu continuidade, né? Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu, foi assim uma experiência muito boa. Agregou demais, né? A nossa parceria agregou muito para mim, muito para ela também, mas cada um resolveu seguir o caminho solo. E hoje eu conto com uma equipe qualificada, uma equipe preparada, tenho uma equipe de estilista, de corte, de produção, né? E hoje eu fico mais na parte das vendas e prospecção, né? Marketing, na parte comercial mesmo, no marketing. Que é o que eu realmente sei fazer. O meu foco hoje é fazer a minha empresa crescer. Para falar de moda, você quer saber de tecido, eu tenho uma pessoa especializada que ela tá junto comigo. Você usou habilidades de todas as pessoas e faz gestão, né? Exatamente. E eu sou muito criteriosa nessa parte de qualidade profissional. Não só na qualidade do profissional, mas também na filosofia de vida, sabe? Por que você está vendendo um tecido bom? Eu quero saber o porquê. Eu não quero só saber se você está vendendo. Sabe? Tudo que eu faço na vida tem que ter sentido. Tem que ter coração, sabe? Tem que ter um propósito. Eu não gosto de nada sem propósito. Tem tudo, né? Algumas pessoas falam pra mim, mas você não deveria pensar nisso. Você tem que crescer. Pra que propósito? Mas eu sou assim. É o que a gente estava falando, né? A questão de sucesso é muito relativo. É uma questão de valores também, né? Você quer crescer, mas não abandonando os valores que você acredita que sejam importantes, não só para você, mas para o teu cliente, para a sociedade, para aquilo que você está construindo. Você está deixando um legado. Sim, né? Exatamente. E aí, em 2021, foi quando eu perdi a minha mãe, né? E a minha ex-sócia, ela é irmã da minha mãe, né? Então, foi, assim, uma fase muito difícil, porque as duas linhas de frente teve uma perca muito grande, né? Sim. Uma perda muito grande. E aí, foi assim, foi uns 8 meses de luto. Intensos, né? 2021 foi quando eu perdi ela. Em 2022 foi uma fase, assim... bem desafiadora para mim, né? É muito recente, porque foi uma fase que eu me perdi de mim. Foi uma fase que eu perdi essa essência, sabe? Que eu deixei de sonhar, que eu fiquei, poxa, mas vale a pena, né? É o momento. Por que eu vou continuar agora? Se a minha maior base eu já não tenho mais. Mas eu tinha meu filho, meu irmão, né, o meu marido, eu tinha propósitos, eu tinha pessoas que eu queria agregar na vida, mas foi uma fase bem difícil, tanto para mim quanto para ela. Eu acho que isso acabou mexendo um pouquinho também com a nossa sociedade e assim foi uma fase de muito aprendizado, mas também foi uma fase que eu me aproximei mais de Deus, sabe? Foi uma fase que eu me entendi a fundo. Eu comecei a entender um pouquinho mais também sobre a minha linhagem, sobre as crenças que eu cresci, sobre
a questão de eu ser muito assim, muito forte, muito independente, não querer ajuda, pela questão de eu ter sido criada por uma mulher, que eu não tive referência masculina. Então, tudo isso impactou, né? Sim, verdade. E aí eu comecei um novo relacionamento. Então, tudo isso trouxe uma visão diferente para mim. Então, acredito que tudo tem um lado positivo. A gente tem que olhar para o lado positivo. A gente precisa extrair, né? Às vezes é duro extrair de uma fatalidade algo bom. Sim. Nós, como seres humanos, não estamos preparados para o luto, né? Quem é que gostaria de passar um luto? Ninguém, né? Mas ele acontece. Né? Acontece. E aí, essa força que a gente precisa encontrar, eu achei muito bacana quando você falou sobre que você mergulhou numa jornada interna, né? Ali dentro de você, e você caiu novamente dentro do seu autoconhecimento, né? Entender como você funciona. Isso é fundamental para todo o crescimento do ser humano. Sim. Porque a pessoa que não se conhece, ela vive pelo instinto. E aí, muitas vezes, o nosso instinto ele não leva a uma ação correta. Não é verdade? Verdade. E aí, o que acontece? Quando você mergulha internamente, você consegue entender como é que você funciona. Falar, poxa, é por isso que resultado X acontece, porque eu estou fluindo dessa forma. Então, é uma forma de você se autoprogramar. Então, dentro dessa sua autoprogramação, qual foi, assim... dentro dessas reflexões que você teve, espirituais e passando esse luto, que você trouxe de lição para agora, assim? 2022 foi o ano que eu fechei, que eu falei, eu não consegui evoluir como pessoa. Mas quando eu digo evoluir, foi que eu fiquei muito presa a algo novo, né? E eu fiquei muito tempo tentando me entender, eu não consegui mostrar a minha essência, eu não consegui ser a Evelyn que eu era, eu não consegui ajudar pessoas, eu não consegui ajudar a minha família, eu não consegui ajudar o meu filho, o meu irmão, que também estava passando por um luto, né? Então, eu fechei 2022, falei, não, eu vou entrar 2023 com tudo. Literalmente com tudo. Eu chorei o que eu tinha que chorar, eu sofri o que eu tinha que sofrer, e entrei em 2023 com o pé direito e sendo a Evelyn que eu sempre fui. Forte, determinada, corajosa, ousada. Foi assim. um basta, né? Porque eu vejo que tem pessoas que passam o luto a vida inteira. Né? Não existe um ponto final para o luto. Porque assim, aquela lacuna que foi retirada, ela não vai ser preenchida. Né? Porque é o nosso ente querido. Sim. Mas é por isso que a gente tem que trazer uma força de vida novamente, justamente para honrar aqueles que já deixaram o seu legado. Sim. Esse é o legado deles, é o legado. Né? E aí, até você se reorganizar, né? Reorganizar suas emoções, né? Voltar à essência que você falou, que eu achei muito legal. A essência de quem eu verdadeiramente era. Era não, né? Sim. De quem você verdadeiramente vem num processo de mudança de um ano para o outro, né? Uhum. E você vê que a mudança de um ano para o outro é sempre muito importante para todo mundo, né? Porque é uma forma que a gente tem de encontrar um caminho. Sim. Um caminho deixando para trás toda aquela minha frustração. Bom, isso aqui já passou, então vamos recomeçar. E aí você veio com tudo. Vem com tudo. O que você falou, acho que me tocou muito agora, porque você falou, a gente tem que continuar o legado. E foi isso que eu falei, não, eu preciso continuar esse legado. Eu preciso dar orgulho, né, para minha mãe, que de alguma forma sente, vê, eu acredito nisso. Então, assim... a alma, na minha concepção, ela é imortal, né? Então, um dia... porque para mim não faz muito sentido, né? Você... Lógico que a gente vai ter que honrar as pessoas quando elas estão em vida. Sim. Mas eu acredito que é uma continuidade, né? Que a alma é imortal. Sim, então, ela de alguma forma, ela sente. Sim. Ou a parte que nos... A gente está entrando numa parte espiritual, né? Assunto polêmico. Assim, quando a gente vai partir dessa para melhor, porque com certeza estar do lado de Jesus, Deus é melhor do que aqui. Sim. Não que a gente queira ganhar agora, tá, Jesus? Calma aí. Quando a gente for para lá, a gente é parte dele. Então, com certeza, a gente sabe o que Deus está nos observando. A gente não sabe se os nossos pais estão nos observando agora. Sim. De alguma forma, lá no que transcende ao nosso entendimento,
Deus está vendo. Sim. E a nossa família faz parte do divino, né? Nós fazemos parte de Deus, né? Então, eu acredito muito assim que honrar os pais também após eles terem partido, sabe? Sim. Então, deixar afinal de contas, eles nos criaram para sermos pessoas bem-sucedidas. Por que a gente vai desistir? Exatamente. Né? Porque a partida de todos nós é normal, é uma coisa que todos nós sabemos. Então, refletir sobre essa vida sem pensar que um dia a gente vai não refletir de forma correta, né? Então, isso faz parte de um autoconhecimento. A gente tem que olhar para a gente e falar assim, nós não somos eternos quanto carne. Então, eu tenho que fazer o meu melhor aqui. E isso é para honrar os nossos pais também. É verdade. Né? E aí você encontra essa força em 2023 e vem com tudo. Com tudo. Mas com tudo de verdade. E aí a gente fica. E aí, é o quê? Você fala, não, vou aumentar a produção, vou aumentar funcionário, vou. Não, eu vou aumentar. Não tem essa, eu vou fazer, eu já fiz, já comecei um ano fazendo. E assim, a grande maioria das minhas coisas é assim, tipo, vou fazer agora. Mas como? Eu vou fazer. Eu dou um jeito de pagar daqui um mês. Eu vou trabalhar, vou vender, a gente vai faturar, vamos pensar nisso daqui um mês. Então, esse ano tá porque sendo... Porque você olha para toda a sua história, por tudo que você fala, não, isso aqui vai dar certo porque eu vou fazer acontecer. Exatamente. Uma coisa assim que as pessoas falam muito assim, vou tentar, vou ver se eu consigo. Não, você tem grande chance de dar errado. Só não digo, vou conseguir. Exatamente. Porque eu vou fazer acontecer. É bem diferente a atitude, né? Muito. E você foi sempre uma pessoa assim determinada. Sim, sim. Eu sempre sonhei em uma vida diferente. Eu nunca... Quando a gente nasce numa família mais humilde, mais pobre, né? Que não tem oportunidades, não tem estrutura do que é finanças, do que é organização, do que é estudar, do que é se autoconhecer, de ter inteligência emocional. A gente meio que vai aprendendo isso na barra, né? No dia a dia, no mundão. Então, eu acho que faz diferença. Que legal. E aí hoje você está com uma empresa, quantos funcionários você tem hoje? Você pode falar? Hoje eu tenho 4 funcionários no escritório. Mas bem ajustados. Que são as pessoas que me ajudam, né? Fixo, é o pessoal de marketing, pessoal que me ajuda nas finanças e eu terceirizo os meus serviços. Sim, agora não precisa aquela folha de pagamento enorme, porque a terceirização é muito bacana, né? Sim. Então, como empresária, vamos dar uma boa dica aí para os empresários que estão te assistindo aqui. Eles têm medo de terceirizar, né? As pessoas têm muito medo. O que melhorou quando você resolveu terceirizar alguns tipos de trabalhos e alguns setores da sua empresa? A gente acaba focando o processo de vendas, de marketing muito melhor quando você terceiriza. Você ter tempo para cuidar de vendas, da sua imagem. Claro, você tem que terceirizar com empresas de confiança, né? Empresas de qualidade. Tá sempre presente também, que é uma coisa que eu faço muito. Sempre estou presente. Estou sempre nas fábricas para fazer vistorias de qualidade, né? Para manter essa qualidade. E as grandes empresas multinacionais hoje em dia terceirizam. Eu fico imaginando aqui as mulheres te assistindo aqui no podcast e você falando assim, não, eu vou lá nas empresas, nos fornecedores para saber se tem de qualidade. Imagina o pessoal, você chegando lá, né? E eu chego assim e falo, não, vim ver se o material de vocês está de qualidade para minha empresa. É o meu nome. Isso é meio legal, né? É o meu nome que está em... Isso é uma postura empresarial muito grande, né? Sim. Eu acho que a empresa que ela passa esse serviço também, para ela é indiferente. Se ela está fazendo um serviço de qualidade, ela quer mais que o cliente dela veja mesmo, né? Tipo, não, pode vir, tá tudo ok. Eu gosto desse tipo de posicionamento. Quando eu chego num fornecedor, né? Que eu... não, mas é porque não tá tão bom, eu já para mim não serve. Fala um pouco, sim, sobre a expansão que você vai fazer esse ano aqui, 2023, já que a gente está no meio, né? Qual é a conclusão que você tira do que você já realizou? Porque provavelmente você colocou 2023, então 2024 eu quero isso. Então, e aí, você está no caminho? Eu já estou no meio, né? Eu estou abrindo uma oficina nova, a primeira oficina. O projeto é franquear, né? Uau, então você vai para um caminho de franquia. Vou para um caminho imenso, eu não tenho limite. Aí, tá vendo, gente? Então, gente, já temos aqui uma grande franquia para a gente poder... Isso. Já está pronto a estrutura de franquia? Não? Como é que tá? A primeira loja já está saindo, né? A gente está quase no final da obra, de todo o processo.
E provavelmente até o meio de agosto, pro finalzinho já está pronta. Eu já inauguro. Então, quero sentir o negócio, né? Entender, padronizar. E aí eu já começo com todo o processo de franquia. Então, o foco é, ano que vem já ter a primeira franquia aberta. Legal. Muito bom. E é um passo, né? Isso é chegar com tudo, se estruturar 2023, Sim. Preparar todo um caminho, porque franquia, ele vai atingir quantas lojas? Não dá para determinar, né? E aí, o interessante é que os franqueados têm que seguir o mesmo padrão, né? Mesmo padrão. Então, você está tendo todo o cuidado para poder organizar as suas formatações, né? Eu participei de todo o processo desse negócio. A empresa de confecção de roupas e uniformes é uma empresa que hoje ela me traz essa estrutura, né, para eu fazer esses outros negócios. Mas a franquia é um propósito muito grande, né? Porque assim, eu quero levar essas franquias para mulheres que não têm muitas condições, né? Não tem muito conhecimento, só que trabalha com costura. Eu conheço muitas costureiras que hoje trabalham em vila e têm um talento imenso. Mas é assim, imenso. Poderia ser com certeza uma franqueada e utilizar toda a sua experiência, né, de mercado para poder... Para criar nome, né, criar qualidade, valorização no serviço que ela oferece. Então, essa é a ideia. Interessante, Evelyn. Assim, nós como trabalhamos com empreendedorismo, né? E aquele empreendedorismo que veio, o empreendedorismo de raiz, aquele de vender de porta em porta, aquele de bater no fornecedor e tal. A gente tem uma missão também, né? Que é de multiplicação de talentos. Sim. Então, esse é um trabalho social. Eu acho que toda empresa ela tem um fundamento sociológico, né? Na verdade, uma pessoa jurídica, ela nasceu para servir a sociedade. Então, você presta um serviço, você já está servindo a sociedade, né? Agora, formar novas Evelyns, né? Isso é um legado. Né? Isso é realmente deixar um legado, porque não é só uma questão financeira. Vou criar franquia para multiplicar meu resultado financeiro. Você já tem uma boa vida como empresário. Sim. Né? O que virá depois pode ser maior? Pode ser. Mas isso é propósito, né? Isso é propósito. Quando eu fiz o processo seletivo das novas costureiras, que serão 2, eu entrevistei 100 costureiras. Uau! Então... E aí... a grande maioria delas, qual é o salário? Já era uma coisa assim que me deixava... Então você teve que encontrar empreendedoras de verdade, né? Assim, raiz. O que eu passei para elas? Eu quero mulheres, eu quero que você entre lá, trabalhe, faça o seu melhor, mas eu não quero que você fique sendo minha costureira 10, 15, 20 anos. Eu quero que você dê o seu melhor, faça a minha empresa crescer, que você cresça e que você saia de lá com a sua franquia, com a sua loja. Para você colocar a sua essência e para você fazer mais mulheres crescerem que nem você. Essa é a minha intenção. Quando eu sento para fazer entrevista com uma costureira que vai falar, eu quero estabilidade, eu quero um emprego que me dê estabilidade. Você vai me dar estabilidade? Não. A estabilidade quem tem que dar é você. Primeiro que a estabilidade não existe, né? Efetivamente... essa estabilidade que eles buscam, ela pode acabar da noite para o dia. Como aliás, nós tivemos a pandemia, né? Então, o que você está buscando? Pessoas que tenham força e desejo de crescer, né? A recepcionista, a mesma coisa. O que você quer para você? Então você tem todo um trabalho de mentalidade, psicologia. Não quero uma pessoa que fique lá só para atender telefone, não quero um trabalho de uma pessoa que fique lá só para cuidar da agenda. Então, o que você quer para você? Eu quero um trabalho para sustentar meu filho, então você não serve para mim. Eu quero crescer, tá? Então você vai crescer, você tem um prazo para ficar na minha empresa. Você vai ficar lá, você vai treinar outra pessoa, vai deixar a pessoa qualificada para ficar no seu lugar, continuar o que você fez e muito melhor, e você vai sair daí para melhor. Então, pelo que eu entendo, não são pessoas que somam, são pessoas que multiplicam o que você quer. Exatamente. Porque a multiplicação ela tem uma força gigantesca, né? Então, se você seleciona bem, isso é até uma dica para os empresários, né? Sempre pegar pessoas que venham para multiplicar. Sim. E não só para somar. Porque assim, somar é até um texto que a gente usa, né? O que você veio fazer aqui? Eu quero estar nesse grupo porque eu vim para somar. Pra somar. Né? É uma linguagem cultural. Eu vejo que, eu já participei de várias dinâmicas de trabalho, quando eu era
garoto e via muito disso. Não, eu vim aqui para somar. Eu quero somar com vocês. Não, você veio aqui para multiplicar. Eu quero que você multiplique, inclusive, a sua prosperidade. Exatamente. Quando a gente se encontra aqui nas nossas reuniões de empresariais, é para multiplicação. Não é só soma. Né? Você vem aqui realmente para prosperar, para investir em outros negócios, para você entender que não é só a linha do seu trabalho, né? Nós temos aqui os nossos empreendedores aqui nos bastidores, temos aqui nossa equipe. Dá um grito aí! Olha! Então, todo mundo que está aqui nos nossos bastidores fazem mais de uma coisa e tem mais de uma empresa, né? Então, eu acho que sermos motivadores como empresários dessas pessoas é um legado, é um motivo de propósito. Sim, né? sim. A gente falando desse assunto, a minha funcionária que trabalha em casa, quando a minha mãe começou a ficar doente, ela deixou essa moça lá, a Eli. Eli, eu amo você. Para Eli eu posso falar, não vou dar outra gafe agora. Ele manda um beijo para Eli. Ela iniciou, ela já está 2 anos comigo. Ela iniciou na minha casa, ela era uma pessoa totalmente desmotivada, sabe? Ela não acreditava nela. Ela veio de uma família também muito pobre. Ela já tem, acho que 42 anos. E assim, não tinha sonho, sabe? Não acreditava que poderia conquistar uma vida melhor. E aí eu comecei a visualizar isso nela, né? E eu sempre me motivava ela. Você enxergou o talento nela, você é né? linda, você é mulher, você é forte. Olha a sua história de vida. Por que você acha que você não... E o sonho dela sempre foi ter um restaurante. Olha só que história linda. E ela falava, não sei o quê. Mas por que você acha que você não pode ter? Olha tudo que você já passou. Olha tudo que você já enfrentou. Por que você acha que ter um negócio não cabe a você? E aí, conforme esses anos foram passando, a gente sempre foi conversando, e eu sempre jogando, sabe, palavras positivas para ela, incentivando. Ela começou a fazer um curso de culinária e hoje ela está abrindo o restaurante dela. Uau, que massa. Ela vai ficar em casa só mais 2 meses e já está saindo para o restaurante dela, para o negócio dela. E assim, é uma alegria muito imensa para mim, tipo, imensa, porque ela chegou lá sem sonho, sabe, sem perspectiva, sem vontade. Exatamente, achando que ela não podia. Se conformando, porque ela era né? negra, porque ela veio de família pobre, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a diferença que eu quero fazer nas pessoas, sabe? Olhar para a pessoa e falar, você tem. Ela cozinha super bem. Não tem como não dar certo um restaurante que ela abrir. Então, assim, por que não, sabe? Começa com o que tem, aluga um salão menor, sabe? Arruma uma parceira para ir junto com você. E hoje ela está abrindo o restaurante dela. E legal que ela pode pegar conselhos com quem já passou por isso, né? Uma das coisas muito importantes é buscar conselhos, né? Conselhos. Com pessoas que já passaram por aquilo que a gente necessita, que a gente está operando no momento, né? Eu acho que isso é importante demais. Isso fez muita diferença na minha vida. Eu estar sempre seguindo instruções de pessoas que eu me espelhava, sabe? Que eu queria ser, que chegou onde eu quero chegar. Sabe? Poxa, esse é o motivo do que História Cast, porque se a gente fica... Porque o que a gente tem... esses momentos de superação que você tem e que muitas mulheres têm, vão ajudar outras mulheres. Sim. Né? E isso começa aos poucos. Você foi tratando a mente dela de forma psicológica, foi tratando emocional e encontrando a verdadeira essência dela, que é o valor. E por isso que ela é uma multiplicadora, né? Porque agora dali ela sai multiplicando também, né? E ela já tá levando uma pessoa para ficar em casa, para treinar. A pessoa vai ficar lá 1 mês, vai treinar. Então, é assim, sabe? Eu acho que a vida ela tem que fluir dessa forma. Ninguém tem que ficar num lugar pro resto da vida, sabe? Porque se conformando com aquela situação, né? Ela poderia até crescer comigo ficando na minha casa por 10 anos. Mas ela vai crescer muito mais, né? Com o próprio negócio dela, tendo as dificuldades dela, né? Lidando com gestão, com pessoas. Até as dificuldades que ela vai passar são importantíssimas para o crescimento dela, né? São demais. Meu, muito, muito top. E aí, eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre a tua empresa. Vamos lá. Porque aí tem muita coisa para vir. Porque se você vai franquear essas empresas... Aliás, se você está no processo de franquia, você
você também é influencer, né? Sim, sim. Então, ninguém gosta de falar, não, eu sou influencer. Não, Sou. nós nascemos para influenciarmos Sim. outras pessoas. Nós Sim. temos que ser influencers. Porque se nós não formos influencers, muita gente que pende para o mal vai ser influencer. Então, se a gente está propagando algo bom, né? então a gente tem que propagar benefícios para as pessoas, crescimento. Sim. Então, de que forma que você, se tiver algum plano, se não tiver, se for segredo também você fala. Uhum. Como é que você pretende multiplicar? Depois, vamos falar 2025. Eu sei que 2024 não chegou ainda, mas eu sei que 2024, falando 2025, você pretende ter quantas franquias? Em 2025 eu já pretendo ter 2. Que é uma por ano também. Isso, um projeto agora, de início. Ele né? é um projeto bem conciso, Sim, que não demanda muitos testes. Isso, não é uma coisa que só está na minha cabeça. Já estou em execução. Né? A primeira oficina já está saindo, então vai ser todo um processo de alinhar tudo certinho, a forma de atendimento, né? Nós temos nosso range, a nossa marca, né? A nossa imagem que chama muita atenção, o nosso propósito. Então a gente vai afinar tudo isso para depois começar a franquear. Mas em 2024 eu já quero entrar com a minha franquia fechada. Primeira. Top, muito top. E não sei se você sabe, logo mais, né? Meus sócios estão aqui nos bastidores aqui, o Sérgio Duarte. Não posso chamar ele mais para apelido, né? Batata. Para os mais íntimos. A gente vai investir em startups aqui, né? Logo a gente vai fazer. A gente tirou umas fotos lá embaixo com o José Wilson, que é um grande empreendedor que está aqui com a gente também. Voltando, então, não sei se você sabe, Evelyn, nós vamos fazer aqui um Shark Tank. Uau! Inclusive, já tiramos umas fotos ali, ó, que a gente mostrou, né? Você gostou, né? Eu gostei. Eu me senti ali e falei, nossa, um Shark Tank. Cara do poder. Como é que foi a postura? Foi assim, ó. Peraí, Não, tem que levantar. O nosso diretor falou que a gente tem que levantar o queixo. Agora sim. Boa. E eu acredito muito assim, Evelyn, que nós, como empreendedores, nós temos que motivar outras pessoas e temos que investir em outras pessoas. Sim. Porque a dificuldade, pelo menos cultural, é que as pessoas não conseguem criar do nada. E dá para criar do nada. Dá para criar do menos nada. Sim. Né? Nós já ouvimos... Do menos 200. Do menos 200, do menos nada, do menos 1 milhão. Né? A gente que acompanha empreendedorismo, são histórias muito importantes para nós. É entender que pessoas superaram aquilo e que conseguiram. E elas são iguais a nós. Sim, né? Verdade. E aí, só que muito do que você fala que faz para mim sentido, disciplina, constância, propósito, isso tudo é muito fundamental. Mas eu acho que nós não precisamos ficar só no cercadinho daquilo que a gente faz. Eu acho que a gente pode investir em startups também, Sim. que eu acho que é muito bacana, porque a tecnologia vem chegando, né? E ela chega e não pede permissão. Hoje nós estamos aqui com muitas inteligências artificiais. Sim. Inclusive, nós, na Q Publicidade, criamos a Q Editora, que é um projeto piloto que é para criar livros de autoridade por inteligência artificial. Né? Então, a gente consegue hoje utilizar as inteligências artificiais como o nosso aliado. Nesse processo. Não negativo, né? E não é negativo, porque não é a inteligência artificial que vai escrever o livro. Você vai direcionar como ela deve trazer os contextos do livro. Só faz a parte chata, burocrática, né? Porque a colocação das palavras às vezes é muito difícil. Você vai escrever seu próprio livro, dá para fazer, mas dá trabalho e dura anos. Né? Então, nós, com a inteligência artificial, com os tópicos, vamos criando e você vai revisando, vai alterando. Né? Inclusive, eu quero fazer o meu ano que vem. Uau. Já tá dentro da minha programação aí de progresso. Bora fazer. Né? Então, porque tem todas as estruturas que você já desenhou, tá tudo certo. Então, entender que qualquer um de nós pode deixar um legado, principalmente escrito. É verdade. Né? E voltando um pouquinho falando de startups, nós podemos flutuar em outras áreas. Né? Você pode voltar a investir
na área de alimentação, Sim, né? Como sim. investidor. É. Então, essa é mais uma função do empresário. É pegar o recurso financeiro que você tem e colocar ele em projetos de alta performance. Eu acredito muito nisso. Eu tenho alguns outros investimentos em paralelos, né? Há algumas lojas que estão iniciando, então eu dou esse apoio financeiro, mas sempre deixando toda a parte de criação para realmente para outra pessoa. Só nessa parte financeira mesmo, porque o meu foco é a minha empresa, é o meu negócio. Mas isso não me bloqueia de ter outros negócios também, de fazer outras parcerias, que eu acho importante. Sim. Né? E é para isso que nós quanto estamos. mais fontes de rendas, melhores. Com certeza. Né? E aí, essa é algo que a gente tem que aprender com o momento de dificuldade que a gente teve na pandemia, né? Tendo uma quantidade de possibilidades de resultado financeiro, você pulveriza o seu risco. Então, quem tinha isso muito bem preparado não absorveu tanto a parte ruim empresarial da pandemia. Sim, muitas empresas, eu conheço empresários que ficaram realmente milionários Também conheço. na pandemia. Sim. Porque área da saúde, né? Então, todos esses foram muito bem. Mas aqueles que não se prepararam, não tinham uma reserva financeira, já puxando o peixe para minha amiga que está ali escutando, que ela fala muito sobre colchão financeiro e faz sentido, porque você não é pego desprevenido. Sim. Né? Então, sim. Aquele que se programa, aquele Sim. que prevê algo para o futuro, né? Que faz uma reserva, ele sempre tem. Então, eu acho que quando você junta empresários de vários segmentos, você consegue, de certa forma, entender a experiência do outro e falar, puxa, se eu tenho uma reserva financeira, por que eu não posso fazer um investimento? Então, até para pulverizar isso. Não sei se a gente já falou para você, nós temos um grupo que chama Business Group. São 20 empresários que vão se reunir e eles vão criar possibilidades de negociações. Então, por exemplo, tem uma startup que a gente vai investir. Em vez de você pegar 100 mil reais e investir nessa empresa, você pega 5 empresários, pulveriza o risco e tem um retorno financeiro dele. Legal. Então, isso funciona muito bem porque muitas vezes 100 mil reais no seu caixa faz diferença, mas 10 mil já não faria tanto, sim, né? sim. E ali você poder participar de um percentual dessa empresa como um retorno financeiro pode ser muito bom. Então, a gente pretende fazer isso também aqui. Né? E aí, é só uma questão de alinhamento de propósito, que é o que a gente está falando bastante aqui. Show. Se estiver dentro do mesmo propósito, com certeza em algum momento a gente vai estar junto em alguma empresa. Com certeza, né? não tenho dúvidas. Porque se a gente tira dinheiro do nada, então do nada as coisas, tudo que foi feito que a gente está enxergando aqui foi feito do nada, né? Primeiro aconteceu na nossa mente, né? A gente tem que visualizar, né? A gente tem que visualizar e se preocupar com o projeto. Porque se a gente já visualiza pensando em como vai fazer, a gente já traz os bloqueios. Mas eu não tenho dinheiro. Mas o banco não vai me emprestar dinheiro. Aí já meio que dá uma murchada do... tem gente que só vê a dificuldade. Sim. O empreendedor, ele vê a oportunidade. Vê a oportunidade, né? exatamente. Se o seu olho está focado na oportunidade, você tem muito mais chance, né? Sim. De alcançar aquilo que você pretende, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu aproveito todas as oportunidades. Então, se você é meu amigo, você tem aqui a sua empresa de marketing, né? Faz todo esse processo. Você tem um amigo meu que está querendo, eu tô precisando de uma empresa X tal. Vai lá, porque isso me traz retorno. É né? reciprocidade, né? A reciprocidade eu digo que ela é irresistível. Sim. Se você faz algo para mim, eu não vou ter que fazer alguma coisa para você. E quando você faz isso de forma natural, né? Sem aquela coisa de tipo pré-meditada, aí as coisas fluem. Exatamente. Né? E aí a gente tem um alinhamento com o espiritual, né? Porque ele acontece naturalmente, sem que você precise forçar nada, exigir nada. Sim. Né? E isso é muito bom. O retorno vem, tudo que a gente dá, a gente recebe em dobro. É o que você vai colher o que você plantou, né? Exatamente. Então essa lei ela é imutável para qualquer área que a gente faça, né? E a gente está numa era, numa modinha de todo mundo falar de gratidão, mas as pessoas normalmente nem sabem como trabalhar isso, né? Fala o tempo todo, mas não aplica na vida real. Porque quem realmente consegue aplicar, quando você dá, você recebe. Você ser grato pelo que você ainda nem tem, é muito difícil a gente realmente fazer isso. E quando a gente aprende o segredo,
a vida flui, que nem um foguete. Eu costumo falar que a minha vida é um foguetinho, eu não dou ré, não gosto de dar ré. É, né? Eu gosto, adoro aquele, Top. como que fala? É meme, né? Aquele emoji do Instagram. É o emoji Que o foguetinho? que eu mais uso. Boa, eu É o uso ele foguete, direto mesmo. Eu adoro. É sempre pra frente. Exato. Nada... Exato. É isso. E assim, eu sou super nova, eu tenho 29 anos, sabe? Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muito que crescer, eu vou errar muito ainda. Mas essa minha sede de ser uma pessoa melhor, de agregar na vida das pessoas, querendo ou não, eu sou um neném, um bebê ainda no mundo dos empresários, né? Então, mas eu tenho, assim, eu sei que eu tenho muito, mas muito para agregar na vida de muita gente. E eu estou fazendo o meu papel. Na primeira entrevista que eu fiz aqui no podcast, eu nunca vou esquecer, porque o Flavinho é um cara incrível, né? O Flavinho é meu sócio aqui na agência. E ele falou que ele era viciado em dopamina, né? Então ele é um adicto, né? Que tem que se supera diariamente há algum tempo. E ele falou assim, maior do que a dopamina é a ocitocina. E isso só consegue a ocitocina quando você faz algo de toda sinceridade para alguém, se você faz para o outro. Então é um ato de abnegação. Então quando você deixa de fazer para você e faz para o outro algo que você acha que traz valor para sua vida, o hormônio libera. Então ele é maior. Então o que é possível, o que ajuda ele são as reuniões do NA, né, dos Narcóticos Anônimos. Quanto mais ele se doa, mais chance de recuperação ele tem. Porque Nossa, que legal, que lindo. E né? isso é o que dá sentido para nossa vida, né, Evelyn? Quando você ajuda uma pessoa, de alguma forma, a sair de uma situação, né? Como é o nome da sua querida amiga que trabalha com você na sua casa? A Eli. A Eli. Quando você ajuda a Eli, você dá sentido para sua vida. Sim. Então você sabe que tipo, você tá cumprindo a sua missão aqui nesse lugar. Exato. Porque ele é muito rápido. Né? Verdade. Você tem apenas 29 anos, mas já passou assim, que você praticamente nem viu, né? Sim. Aconteceu muito rápido. Quem dirá eu que tenho 48? Para mim fez assim, ó, pá, já sou avô. Então, é muito rápido. Então, a gente passar por essa vida sem uma sensação de entregar um tesouro que está aqui dentro da gente, Sim. então a gente precisa entregar, porque se eu tenho um conhecimento que ele está interno, se eu tenho um conhecimento que está guardado, é um tesouro enterrado. É verdade. Então é como enterrar um tesouro, ele precisa sair. Precisa. O conteúdo só tem valor quando você solta. Exatamente. E é isso que a gente quer fazer aqui, é isso que você está fazendo, contribuindo para mulheres que vão ouvir a tua história. Então esse é só o primeiro podcast que a gente está fazendo. Ainda tem outros que a gente vai fazer. um podcast falando da minha franquia que tá bombando. Tem Demais. muita coisa E aí você vai aí. começar a receber um monte de gente. Como é que eu faço para ter a franquia? Duvido você vai abrir só 2 franquias. Eu tava aqui falando, quantas franquias você vai abrir? Falando, pode multiplicar por mais uns 5. 2 vezes 5, pelo menos. É isso, né? eu consigo visualizar. Então, se você fechou o olho, vai acontecer? Com certeza. É isso. Evelyn, eu quero que você deixe uma lição. Assim, no que vier no teu coração. Não precisa ser nada filosófico. Não, é um aconselhamento mesmo. Assim, olha, mulheres, vocês estão aí. Eu quero que você deixe uma mensagem que vem do seu coração. Ponto. Porque você é uma mulher forte. Eu amei ouvir tua história. Detalhes assim que a gente não espera, né? Ouvir, assim, eu não sei se você já falou tudo pra todo mundo, mas de repente você solta algo especial aqui. Não, muita coisa eu nunca tive oportunidade de falar, mas eu espero que um dia a grande maioria das pessoas me escutem, porque eu acho que é válido, né? Quando a gente quer trazer algo para somar, para multiplicar, né? Para fazer a diferença, eu acho que tem que sim ser falado. Isso é muito legal porque você vai trazer conhecimento para as pessoas, né? Sim. E aí dá sentido para nossa vida e modifica a vida de outras pessoas também, sim, né? Sim. Então, manda aí a sua mensagem. A mensagem que eu tenho, acho que principalmente para mulheres, é que, como eu já disse, nós somos fortes, nós temos uma força dentro da gente imensa, né? Se você tem um propósito de vida, que é mudar vidas, mudar pessoas, mudar mulheres, não desista. Comece com o que tem, seja humilde para aprender, seja humilde para ouvir quem já chegou lá, né? E se cercar de pessoas boas, pessoas do bem,
pessoas que estão no mesmo propósito, né, que é trazer melhorias. E é isso, gente. É muito foco, muita persistência, muita constância, que o resultado vem, aproveitar o processo, porque a gente fica muito idealizado de, eu quero chegar lá. O que é o chegar lá? O chegar lá é a conquista que eu tive, que a minha funcionária hoje vai abrir o próprio negócio dela através de uma grande ajuda minha. 90% foi ela, mas eu contribuí 10%. Isso é uma vitória. Isso, para mim, é um sucesso. Então, é encontrar o sentido da vida e fazer dele cada vez melhor. Eu acho que é isso. Uau, tá vendo? Imagina, isso aí tava tudo aí dentro de você, que maravilha. Evelyn, quero te agradecer por esse papo maravilhoso. Obrigado por você contribuir com a tua história, porque você abrir a sua particularidade, porque isso são coisas muito particulares, né? E essa particularidade já é abrir mão do julgamento das pessoas. Porque tem gente que vai gostar, mas tem gente que não vai gostar do que você tem para dizer. E o que eu digo para você é que o que importa é que pessoas vão ser transformadas. Sim. Aquelas que vão te julgar, não importa, porque ela ainda tá no processo de crescimento dela, ainda não está no autoconhecimento. Então, nós temos que falar sim, porque nós temos que criar movimentos que geram riqueza para as pessoas. Se a gente conseguir atingir 1%, já é vitória, né? Já é vitória, já é sucesso. Então, te agradeço demais. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço muito por estar aqui. Eu amei o bate-papo, foi muito bom. Encontrei vocês num momento maravilhoso da minha vida, só tende a somar. Eu estou numa energia de conhecer pessoas do bem, pessoas prósperas, né? Pessoas que querem ajudar outras pessoas. E a vida, o universo, Deus, seja lá o que for, no que a gente acredita, trouxe vocês até mim. Então, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom. Não existe por acaso, né? Não existe. Então, tudo já está determinado. Exato. Mas te agradeço. Obrigada. Deixa aqui meu abraço para sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para o seu irmão, tá bom? Obrigada. E até a próxima. Até a próxima, logo, tá bom? Logo. Dê um aplauso aqui para nossa visitante. Obrigada, Um abraço. gente. Obrigada. Tudo de bom, viu?